E aí, alunos dos segundos anos, tudo bom com vocês? Então vamos fazer agora a correção da atividade do capítulo 9, tá? Que eu dei um tempinho a mais para vocês fazerem. Entendido? Como é que vai funcionar? Eu vou fazer a leitura das questões aqui do livro de vocês, tá? Beleza? Então já pega aí o livro de vocês nas atividades. E eu vou lendo as questões aqui e nos slides vão aparecer somente as respostas, tá? Então nos slides preparados ali vai aparecer as respostas para vocês, enquanto eu vou fazendo a leitura das questões pelo livro. Tranquilo? Então vamos lá. Atividade 1. Transitando entre 2 e 3 dimensões. Nessa atividade, você deverá relacionar estruturas tridimensionais com as imagens em cortes bidimensionais. Para isso, propomos que utilize a técnica da modelagem em massa, que você possivelmente já utilizou na disciplina de arte. As cores utilizadas não precisam ser as mesmas da ilustração. Então, nessa questão, ela pede que vocês façam um modelinho 3D, um modelinho de massa, né, com aquelas massinhas de modelar, e façam essas imagens aqui, ó. Essas imagens aqui, ok? A imagem A e a imagem B. Então você fez a imagem A, depois que você terminou ela, você faz um corte, né, longitudinal, e depois faz um corte transversal. E aí você vai ter essas duas imagens aqui. Então se você tem a massinha que você fez, é só pegar, pega uma amarela, né, faz aquele enroladinho. Eu ia fazer para vocês, só que eu estava contando com as maçãs da minha filha, só que ela deu fim em tudo. E aí não deu tempo de eu, como eu já precisava fazer a gravação da aula, não vai dar tempo de eu fazer a massinha, né? Mas aqui tem instrução, caso você não disponha de massinha de lá, você pode fazer os ingredientes, né? Vai colocar lá 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de sal, vai acrescentar água aos poucos, mexendo até obter a consistência desejada. Né? As diferentes cores é só colocar corante alimentar ou tinta guache, e você vai obter as cores, tá? Então, vamos lá. Aí você pode fazer a sua massinha aqui ou, enfim, né? Fica ao teu critério aí, tá? Beleza. E aí, na letra A, com a massa, modele uma estrutura tridimensional de modo que a fatia mediana transversal tenha a estrutura bidimensional representada em A. Então você vai cortar ela, né? Vai pegar ela e cortar assim, né? Tá? Como se fosse cortar ela no meio, beleza? E vai ter ela redondinha desse jeito aqui. E do seu lado em massa verificar se ela foi construída corretamente, senão é só refazer. A letra B, né? A gente faça 2 cortes transversal e longitudinal do seu lado, em que a massa possa verificar se ela constitui esses dois lados aí, né? A outra fatia é representada aqui em B, que você vai cortar ela como se fosse cortar assim, né? Então você vai ter essas duas imagens. A A e a B é só realmente trabalhar com a modelagem das massinhas para obter a imagem A e a imagem B, para facilitar as respostas das próximas questões. Tá? Na letra C, então tá lá. Considere que seu modelo representa a estrutura básica do corpo de um animal e que os espaços amarelos e brancos na ilustração, preenchidos com massa no modelo, representam a cavidade desse corpo. Qual seria a função da cavidade representada em amarelo? Qual seria a cavidade representada em branco? Beleza. Então aqui você tem, né, a cavidade amarela, né, essa parte amarelada, seria o tubo digestório do animal. Então, quando já passou o alimento, né, da boca até o fim. Ok? Tranquilo? Então é uma estrutura, vamos lá. Então a cavidade amarela, né, é a luz do tubo digestório e estrutura na qual ocorre a digestão extracelular. A cavidade branca, que é essa partezinha aqui, ó, né, acima do vermelho ali, que está representado aqui, a cavidade branca é um espaço entre o tubo digestório, né, origem endodérmica,
e a parede do corpo. Como ela está delimitada por materiais celulares de diferentes origens, endoderme e mesoderme, trata-se de um pseudoceloma, também conhecido como blastoceloma. Tá? Essa é a resposta da letra C. E aí o desenhozinho para vocês lembrarem. Na letra D, qual seria a origem embrionária do material celular representado em roxo e do componente em vermelho? Então aqui nós temos o componente roxo, ó, bem próximo, né, da borda, e o vermelho logo depois aqui entre o tubo digestório e fica entre, né, o tubo digestório e a parte endodérmica da parede do corpo, tá? Então vamos lá, o vermelho ele tem origem endodérmica e o roxo mesodérmica, tá? Letra E. Que animal poderia ser representado pelo modelo e pela ilustração? Qual seria a importância para ele da cavidade representada em branco? O animal, né, com a estrutura mais próxima representada no modelo seria o nematóide, por exemplo, uma lombriga. A cavidade ela é um blastoceloma que atua como esqueleto hidrostático na sustentação do corpo e como meio de distribuição de nutrientes pelo corpo. Então, a parte branca, né, ela vai funcionar como se fosse um esqueleto para o bicho, tá? Permitindo dar forma de usura que ele se locomova, enfim, que ele tenha, né, é como se fosse o esqueleto dele para manter a estrutura corpórea dele de sustentação. Nós temos o esqueleto, ele vai ter esse blastoceloma aí, no caso aí de uma lombriga, é um exemplo de nematóide, tá? Vamos pro F. F. Considere agora as figuras C e D. As ilustrações representam a estrutura básica de um tipo de animal. Que animal poderia ser? Então, na letra F, esse animal ele poderia ser um anelídeo, por exemplo, uma minhoca. Tá? E letra G. Nesse caso, como seria chamadas as cavidades representadas em branco? Então, as branco deste animal, caso fosse um anelídeo, seriam cavidades celômicas. Cavidades celômicas. Tá? H. Em relação às cavidades representadas em branco, compare as figuras A e B com C e D. Qual é a diferença? Tá aqui. Na A e B, ó, você vê que ela é contínua e ela é grande, né? Ó, bem maior. Aqui também, ela é contínua. Na C, ó, ela já é bem menor, tá? E aqui é como se ela fosse em bolinhas, né? Ela não fosse uma coisa só, igual é isso daqui. Ok? Então vamos lá. Há duas diferenças importantes. Na figura A e B, a cavidade é indivisa e delineada por dois tipos diferentes de material, enquanto na figura C e D ela é compartimentada e cada compartimento é delineado por apenas um tipo de material. Ok? E vamos para a atividade 2. A atividade 2 também não é muito difícil, bem tranquila. 2. Trabalharemos agora a relação entre o tipo de ovo, de acordo com a quantidade e distribuição de vitelo em seu interior, e o tipo de clivagem associado. Considere o ovo representado na figura A. A cor amarela representa o vitelo. Tá? Acho que eu não coloquei a imagem. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui na câmera para vocês. Ok. É isso aqui, né? Da atividade 2. Ó. Cadê? Aqui da atividade 2. Essa imagem aqui. Tá? Beleza. Letra A. Então, considere na figura A a cor amarela sendo o vitelo. Letra A. Que tipo de ovo é esse?
tá? Então espero que vocês tenham assistido a aula, né, anterior. Então ele é um ovo heterolécito. É um ovo heterolécito, tá? Letra B. Dê um exemplo de animal cujos ovos são desse tipo. Que tipo de animal vai ter ovo heterolécito? Então vai aparecer, por exemplo, nos sapos, né, que são os anfíbios. C. Qual o tipo de clivagem associado? Total ou parcial? A clivagem é total e desigual, tá? Letra C. Qual é o tipo de clivagem? Já falei letra C. D. Faça um modelo no último estágio de segmentação desse ovo, a blástula. Represente-a cortada no plano mediano, indicando os polos animal e vegetal. Com cores diferentes, identifique um dos micrômeros e um dos macrômeros, tá? Então aí vai depender do modelo que vocês fizeram, mas um bom modelo que vocês podem acompanhar seria esse aqui, ok? Então você tem aqui o modelo do ovo, tá? Que é o último estágio dele, né? A blástula. Aqui, ó, você tem o macrômero, tá? O macrômero. Aqui dentro o blastocele, por fora o blastoderme, né? E na linhazinha ali você tem o micrômero. Beleza? Então esse desenho aqui já resolvia o problema. Beleza? A letra E não precisa fazer, né? Fixar uma cartolina, tarará, essas coisas todas. Até porque é dificuldade de comprar cartolina e também não tem como a gente expor em sala de aula nem nada, tá? A letra E, se você fez, parabéns, mas não tinha muita necessidade. Atividade 3, tá? Vamos para a atividade 3. Um problema de multicelularidade. Os animais multicelulares devem ter se originado de formas coloniais de organismos unicelulares primitivos. Nesse evento evolutivo, um dos problemas que surgiram foi a distribuição de substâncias destes à superfície corporal até as células mais internas do corpo. Nessa atividade, propomos que você deduza e interprete os resultados de um experimento simulado. Este experimento visou testar a hipótese de que há dependência entre o grau de ocupação do volume interno de um corpo hipotético por uma substância solúvel e uma forma desse corpo. Para realizar, usaremos a gelatina transparente e corante solúvel em água, como o azul de metileno, encontrado em farmácia, por exemplo. Com a gelatina foram moldados 4 blocos cúbicos com as mesmas dimensões. Um deles, o ar, permaneceu sob a forma original, não teve alteração. Os outros 3 foram recortados de forma que se fossem seccionados medianamente. Apresentaria suas estruturas internas como representadas em B, C e D, respectivamente. Tá? Então esses são os esquemas aí. A seguir, os 4 blocos foram colocados no recipiente contendo a solução azul de metileno, onde permaneceram alguns minutos. A solução e o tempo de imersão foram os mesmos para os 4 blocos. Ao final, os blocos foram seccionados no plano indicado da figura ao lado. Ó. Foi cortado ali. E em A está representado o aspecto de secção mediana do primeiro bloco. A faixa azulada corresponde à parte da gelatina que coloriu por impregnação do corante. A coloração se deu por difusão simples, né, da solução de azul de metileno pela superfície de gelatina. Quando fala de difusão simples, ela vai passando de forma facilitada. Você deixa ele no canto, ela vai se espalhando gradualmente, tá, até tomar conta de tudo. Em seu caderno, copie os desenhos B, C e D com um lápis colorido, pinte dentro destes desenhos onde o corante seria esperado ao fim do experimento. Então A você já
aqui, ó, onde ele foi parar, e aí se esperava onde pararia, né, no C, D e E. Então ele ficaria nesse esquema aqui. No A você já sabe, né, que foi nessas bordas. No B ele novamente permaneceu nas bordas. No C, ó, né, onde houve a secção, ele foi um pouco mais grosso. E no D ele meio que preencheu praticamente tudo. Então aqui é o seguinte, quando vocês observarem, ó, ela, quando se jogou o corante, ela foi pegando bem nas bordas, fazendo por difusão, beleza. O que ele faz aqui? Ele vai diminuindo a espessura por essas secções aqui. Só que a difusão do corante é o mesmo, tá? A difusão é o mesmo, vai percorrer o mesmo. O que muda? O que muda é a distância de uma parede para outra. Então aqui, ó, só que o que tem que ser? A espessura que tem aqui, ela tem que se manter aqui e se mantém em todos. A mesma espessura que você tem aqui tem que estar em todos. O que vai mudar é a distância das paredes umas das outras. Então por isso que parece que está colorindo mais, mas não, só está diminuindo o espaço entre uma parede e outra. E isso aumenta a difusão para colorir o material, tá? Então aqui vai ficar tudo colorido, mas que é a espessura que tem do lado de cá com a espessura do outro lado, elas acabam se fundindo no meio. Apenas isso, tá? Essa é a lógica dessa atividade aqui, ok? Tá? E a letra B. Se em vez de moléculas de corante e gelatina tivéssemos respectivamente moléculas de oxigênio e tecido de animal sem cavidade interna e sem sistema de transporte de substâncias, em qual das situações A, B e C o animal teria seus tecidos com melhor oxigenação? E aí, qual oxigenaria melhor o animal, né? Por esse tipo de difusão aí. Vai ser por causa da sua estrutura, com maior relação área-volume, a massa interna de um animal construído no padrão D fica toda oxigenada, ao contrário dos outros casos em que fiquem porções não pintadas, evidenciando partes do corpo que não receberiam gás oxigênio, né, do meio exterior. Por isso que a gente tem várias veias vinícolas pelo nosso corpo para difundir esse oxigênio da melhor maneira possível. Beleza? Então é essa atividade, né? Aí vamos para os testes. Os testes vocês têm a resposta no livro. Espero que vocês tenham feito e não copiado, né? Eu espero, tá? Eu vou ler as respostas para vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, queira que eu explique melhor ou comente melhor sobre a questão, manda lá no meu WhatsApp. E aí na próxima aula eu gravo antes, né, de iniciar a aula, eu gravo a explicação melhor para vocês assistirem. E passem aos seus colegas, porque se não tiver participação nas aulas, pessoal, vai ficar complicado. As atividades quase ninguém está fazendo, né? E a participação de vocês é isso, né? A gente não tem aquela prova presencial, não tem aquela coisa toda, mas as atividades que vão para o Classroom é o que vai contar as notas de vocês para que vocês obtenham, né, as notas necessárias para que vocês sejam aprovados, tá? Então, vamos lá. Aqui está o gabarito, né, das questões, ok? Então, na questão 1, resposta correta é a letra A, do desenvolvimento embrionário. Na 2, aí você tem aquela sequência, né, de números, e aí no final você tem que somar, no final vai dar 27, que vai somar 1, 2, 8 e 16. No 1, os poríferos são os únicos animais que não formam gastrula, nem folhetos germinativos. 2, nos nemátodes vermes cilíndricos, o mesoderma cresce aderido à ectoderma, deixando um espaço entre si e o endoderma, esse espaço é chamado de pseudoceloma. E 8, aqueles animais em que o blastóporo dá origem à boca são chamados de prostostômios. E os ectodermos e cordatos são deuterostômios.
Na 3 tem um gráfico para vocês fazerem a leitura, então de acordo com essa hipótese, classificação dos animais em vertebrados e invertebrados. Então a figura representa uma hipótese de relação evolutiva entre alguns grupos de animais. Beleza. Os poríferos vai originando a galera toda. Então a letra correta é não. Essa justificativa não está justificada, pois separa um grupo que reúne vários filos de outro que é apenas parte de um filo. Tá? E 4. A fase do desenvolvimento embrionário caracterizada pelo estabelecimento de 3 folhetos germinativos, ectoderma, mesoderma e endoderma, e por intensos movimentos morfológicos. É a C, gastrulação. A 5, as opções 2, 3 e 5 que são as corretas, né? Referente à segmentação, gastrulação e organogênese. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa atividade do capítulo 9. Como eu conversei com vocês, a gente vou seguir, né, o modelinho para ficar pareio com a professora Adriana. E aí nós vamos estudar agora o parte dos animais, tá? O primeiro bimestre nosso foi do capítulo 1 ao 5, tá? Aí fez o simulado e foi a nota do primeiro bimestre com as atividades de vocês. Participação razoável, notas mais ou menos. E aí, o segundo bimestre, que é esse que a gente está agora, é o capítulo 9, 10 e 11. Então, eu vou ter que ser um pouco mais célere com vocês, mais rápido. Então, vamos se concentrar melhor nas aulas aí e fazer as atividades. Senão, eu vou ter que fechar o bimestre, ninguém fez nada. Está tendo uma participação de 10 é muito, mas 5, 6 fazendo as atividades somente. No terceiro bimestre, nós vamos para 12, 13 e 14. E aí, no quarto, a gente volta para 6, 7 e 8. Tá? E isso a gente vai ter que fazer agora, nesse período antes de dezembro. Beleza? Por isso, né, já no segmento da nossa aula, então nós já vamos para o capítulo 10. Lá na página 173. Então preciso que vocês façam as atividades sempre o mais rápido possível, tá? Então na atividade 3, vou colocar para aparecer, né, já na segunda aula de hoje, a atividade, que é o Pense Nisso, página 173, tá? São 3 questõezinhas. Copiar, responder no caderno, tirar foto, mandar lá para o Classroom, tá? Pessoal, essas atividades valem pelo menos 1 ponto, tá? Como são poucas atividades, provavelmente vai valer mais de 1 ponto essas atividades, às vezes até 2. Tá? Cada atividadezinha dessa vale até pelo menos 2 pontos, ou 1,5 essa, eu coloco 2 pontos as maiores, ou 1 essa e 2,5 as atividades de final de capítulo, para a gente poder ter as notas de vocês no final do bimestre. Agora, se vocês não fizerem atividade, não vai ter nota, tá? Então já fica aí para agora, página 173, tá? Pense nisso. Aí daqui a pouco vai aparecer lá no Classroom essa atividade, que é exatamente para vocês fazerem um envio dessa atividade para ser corrigida, tá? Que é a segunda aula de hoje, ok? Então a gente já começa o capítulo 10, semana que vem eu já passo já tem a explicação, né? Uma aula sobre o capítulo, beleza? Estou usando, pessoal, muitas aulas lá do Coisa da Seduc mesmo, tá? Que é a mediação tecnológica da Seduc, que eles abriram para a gente poder usar para passar para vocês, ok? E eu vou sempre, as correções sempre vai ser eu, mas normalmente essa porque eu estou trabalhando com o primeiro, segundo e terceiro. E aí eu estou usando essas aulas exatamente para poder adiantar nosso conteúdo e a gente conseguir finalizar. Então estou querendo trabalhar só com atividade. Fez atividade, respondeu, tirou foto, mandou no Classroom, tem nota. Para a gente não ter que trabalhar com prova, para não ter que complicar a vida de vocês. Ok? Exatamente porque eu preciso
adiantar um pouco esse conteúdo. Então, por isso que eu estou trabalhando com as aulas da Seduc, que é da Seduc mesmo, tá? E com a atividade, aí eu faço a resposta da atividade com vocês, beleza? Então, sigam isso para a gente poder agilizar e finalizar esse ano com a graça de Deus, tudo bacana e certinho, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é isso aí. Fiquem bem, fiquem seguros e até a próxima.